A gente submete nossas relações dentro desse esquema. Eu sou Sandra Maurami, eu sou contadora de histórias e pesquisadora das narrativas como um todo, como meio de transformação e de cura, e você está no Quinta no Resolva-se, para a gente resolver nossas histórias, termos uma vida mais leve, prazerosa, mais bem resolvida. Você manda o assunto para mim, que você quer trabalhar, curar, resolver, e aqui no Quinta no Resolva-se eu aprofundo, dou sugestões de como a gente pode solucionar, né? Curar e tudo mais. Então, já curte essa live, engaja comigo, compartilha esse link chamando as amigas, vem comigo que eu vou te contar essa história direitinho. Na semana passada, eu fiz um post no dia 1º de abril, dia da mentira, né? Falando das 5 mentiras que nos contaram desde crianças e nós crescemos com essas mentiras de forma que inconscientemente, internamente, nós enxergamos aquilo como verdade, ok? Então, é um lugar, é uma postura, são atitudes que são inconscientes. Mas se a gente começar a refletir, a gente vai começar a perceber o quanto a gente coloca a nossa história de vida nesse esquema. E eu digo até mesmo quando a gente narra nossas histórias, a nossa história de vida, quando a gente fala sobre nós, quando a gente conta coisas que nos aconteceram, ok? Então, a primeira coisa, eu vou usar o post porque foi o que a pessoa pediu, a minha seguidora pediu, para eu me aprofundar nesse assunto. Então, a primeira coisa é a questão da gente se sentir como uma princesa. Se você observar, desde criança, os nossos pais, às vezes amigos dos nossos pais, a parente, nos chamavam e nos fazia a gente se sentir como princesas. Sabe as festinhas de aniversário? Se vestia a gente de princesa, colocava todo o cenário de princesa. Então, a gente cresceu com esta sensação, ou com esta certeza de que éramos princesas, ok? Eu sei que conscientemente, gente, nada disso que eu falar aqui faz sentido para a gente conscientemente. Mas se a gente prestar atenção, ela tá ali nas nossas relações. Com 15 anos, a gente faz a debutação. A gente debuta. E aí, se você observar como é que é a festa de debutante, a debutante é quem na festa? É a princesa. Então, você percebe que desde os nossos 15 anos de idade a gente vai crescendo e isso vai sendo estruturado dentro de nós. É no dia a dia que a gente os nossos pais, os parentes, amigos, nos faz sentirmos princesas, nas festas de aniversário, e o quanto a gente tem como referência o que é uma princesa. A gente tem como referência as princesas dos contos de fadas da Disney, e que é um horror. A gente sabe disso. É assustador. É mais assustador do que quando a gente pega um conto de fadas mais antigo e percebe que o conto não era exatamente como foi contado para nós na Disney, pela Disney, né? E a gente percebe, a gente até se assusta, fala, nossa, nem parece um conto de fada, parece um conto de terror. Porque não tinha aquela coisa belíssima, maravilhosa. A princesa nunca foi, nos contos tradicionais, aquela vítima, compreendem? Ela era muito mais protagonista. Ela tinha muito mais força, era muito mais imperativa nas ações. A gente percebe isso nas ações, não a maneira como o narrador conta para nós, tá? Chamando o personagem de coitadinho, mesmo nomeando a personagem como princesa. Se a gente olhar para as ações dos personagens, aí a gente começa a entender que não tem nada de vítima, não tem nada de coitadinha, não tem nada de pobrezinha, ok? E aí, essa é a nossa referência.
Então a gente cresceu achando que nós éramos princesas. E aí, com 15 anos, a gente debuta. E como é que é a festa de debutante? A festa de debutante é a princesa. Oi, Maricota! Bem-vinda! A festa de debutante é a princesa e a representatividade da festa de debutante é a princesa ser apresentada à sociedade. Ou seja, ela está pronta para casar. Vocês já viram todo o ritual da festa de debutante? Tem o sapatinho, que ela tira o sapatinho. Meu marido faz muita cerimônia para festa de debutante. Ela tira o sapatinho sem salto e o pai ou a mãe ou sei lá quem que a debutante escolhe, né? Para colocar nela, veja isso, alguém coloca nela o sapatinho de salto, dizendo que ela já virou uma moça, uma mulher, agora ela está pronta para casar. Então, até os nossos 15 anos, a gente tem essa referência e essa ideia. E aí é muito interessante como a gente lida, se a gente fizer uma retrospectiva, como a gente lidou, se comportou com professores, quando alguém vinha chamar nossa atenção ou nos dar um feedback, o quanto a gente se magoava e ainda é assim? Ainda tem esse lugar aqui internamente. Nas nossas ações, a gente, se a gente observar, a gente percebe essa postura interna. Então é um ego que qualquer coisa se fere. E o que é pior, a gente ainda tem uma coisa de alguém precisa fazer algo para nos tirar, nos livrar daquela situação no qual a gente se encontra. É muito forte isso, gente. É muito, muito forte. Compartilha esse link com as amigas aí, tá? Vou pegar minha colinha aqui porque é muito trem, gente. É muito trem. Eu não estou dizendo que a gente deva acabar com essa coisa das festas, tá? Das crianças não viverem a ilusão dos contos de fadas. Imagina, eu acho que é o que a gente precisa viver, a criança precisa viver esse mundo imaginário, esse mundo ilusório, faz parte, né? Ajuda ela a construir, ajuda ela a resolver conflitos internos. Mas o quanto a gente pode fazer um pouquinho diferente para que a gente possa dar subsídio e sustentação para as crianças, para que elas possam crescer não com essa sensação e essa inconsciência de que ela é uma princesa. E nós, que nós não podemos fazer diferente, porque nós já tá grande, nós já tá velho, já tá estruturado nesse esquema, como é que a gente pode sair desse esquema? Como é que a gente pode se auto-perceber e fazer um pouquinho diferente? E tirar a nossa história desse esquema, né? Das narrativas, dos contos. Perceber o quanto que nós agimos nas nossas relações como princesa. Relação de trabalho. É difícil para nós quando a gente recebe um feedback negativo. É muito difícil. A gente se vitimiza tanto que a gente volta para casa triste, depressiva, depois passa uma semana, sabe, naquela lamentação porque recebeu um feedback negativo. Então o nosso ego se fere com muito mais facilidade. Quando um parceiro ou um namorado ou nossa parceira, né, namorada, esposa, ela nos fala alguma coisa de forma mais direta ou ríspida, que a gente lê dessa forma, né? Ah, foi ríspida, grosseira comigo, o quanto aquilo nos fere, como se o mundo não pudesse nos tratar dessa forma. Vocês estão, tá chegando aí o que eu tô falando? É de uma arrogância que a gente nem percebe que a gente atua na vida assim. E o que é pior, é de uma inércia, muitas e muitas e muitas vezes, em decisões que a gente precisa tomar,
ou que precisou, né, em alguma fase da vida, precisou tomar, e que a gente nos sentiu sozinhas, desamparadas, desapoiadas, porque não tínhamos alguém ali para nos dar apoio, para nos empurrar e para dizer vamos, vamos. Então, a gente, muitas situações, a gente paralisou, porque a gente não tinha alguém. E eu estou falando de uma época, estou falando de decisões quando a gente já era adulta. Até hoje a gente faz isso. Quantas vezes a gente precisa tomar uma decisão ou fazer alguma coisa na nossa vida que a gente se sente desamparada? E se você tirar, se você tomar consciência disso e falar, nossa, eu estou me sentindo desamparada. Vamos olhar mesmo a vida real, vamos olhar o contexto. O que eu preciso fazer? E aí você percebe que você está envolvido num esquema ilusório de que você precisa de amparo para realizar aquilo que você precisa realizar na sua própria história de vida. Olha que loucura que a gente faz. Então, muitas vezes a gente fica paralisado esperando que alguém ou algo aconteça, algo mude, ou alguém faça alguma coisa para que a gente consiga caminhar, ou seguir, ou resolver, ou realizar. Eu tô falando isso para vocês aqui porque eu já refleti muito sobre isso na minha vida. Eu falo, caralho, velho, é verdade. E na hora que você para olhar seu contexto e a realidade, você fala, eu não preciso, eu não preciso desse amparo que eu tô achando que eu preciso. Eu não preciso desse apoio que eu tô achando que eu preciso. Eu não preciso de pessoas comigo que eu tô achando que eu preciso para fazer, ou para escolher, ou para realizar aquilo que eu tô me propondo. E isso tem a ver com outra coisa que nós vamos falar, que é o final feliz. Isso tem muito a ver. E é muito difícil a gente ver as princesas das histórias que a gente escutou, e que a gente viu, conseguir fazer coisas sozinhas. Sempre tem a ajuda de alguém. Sempre tem alguém para amparar, para apoiar, para. Então é como se não houvesse aquilo, não houvesse algo acontecesse, né? Pode ser as fadas madrinhas, podem ser por exemplo, na história da Branca de Neve, por exemplo, a gente tem os 7 anões, que sempre ajuda ela, o próprio príncipe, né? Sempre tem alguém ali que tira ela da enrascada ou que ajuda ela a sair da enrascada. E eu não estou falando que a gente não precisa de ajuda. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma sensação que a gente tem de que precisa, de que algo aconteça ou algo mude para a gente sair da situação que a gente se encontra. Ou que alguém venha nos ajudar. Compreendem? É nesse lugar que eu estou falando. Porque sim, às vezes a gente precisa de ajuda. E se a gente precisa de ajuda, o que a gente precisa fazer? Pedir. Se a gente precisa de ajuda, pede ajuda. Eu estou falando desse lugar aqui dentro, ó, que nos dá muitas vezes sensação de solidão, de estar sozinha mesmo, desamparo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês conseguem visualizar isso e perceber isso na vida de vocês, no dia a dia de vocês? Então, essa estrutura, essa formação, essa ideia que nos foi formada, dessas mentiras que foram contadas para nós desde quando a gente era criança, nos tirou o protagonismo. O protagonismo de ir lá e fazer, dentro das possibilidades que a gente tem, com as ferramentas que a gente tem, da melhor maneira que a gente consegue fazer. Nos tirou essa autorresponsabilidade. Porque a gente está sempre esperando que alguém ou alguma coisa aconteça, né? E isso é engraçado o quanto isso também está fazendo essa reflexão que algumas pessoas já têm, alguns pedagogos e psicólogos já fazem,
com relação às histórias que são narradas, principalmente os contos de fadas da Disney, que são muito diferentes dos contos de fadas mesmo, né, de tradição oral, que foi passada geração em geração através da oralidade, e que sobrevivem há séculos e séculos e séculos. Tem contos de fadas que têm mais de 5 séculos, né, mais de 500 anos, que sobreviveram e sobrevivem até hoje através da narrativa oral, passando de geração para geração, e elas vão sofrendo mudanças e atualizações dependendo do contexto, da cultura. Só que existe uma estrutura ali na história que nunca muda, ela nunca morre, e é por isso que ela perdura por tantos anos. E uma da coisa que a gente percebe nessas histórias, principalmente da Disney, é que elas estão mudando. Já reparou que as histórias de hoje, elas são as personagens, as princesas, são mais protagonistas? Elas estão muito mais protagonistas do que as de antes. Isso já é um ponto bom, né? Do que o que a gente viveu. A gente viveu com aquela ideia. E, gente, a ideia da gente refletir sobre isso é para a gente sair desse esquema, tirar a nossa história de vida desse esquema, para tirar a gente do sofrimento, porque essas coisas nos levam ao sofrimento. Como eu disse, muitas vezes a gente fica com um ego super sensível, sabe? A gente não pode. Nada pode acontecer diferente daquilo que a gente acha ou espera que deveria ser. Então a gente muitas vezes paralisa. O quanto a gente se vitimiza. A gente se vitimiza pra caralho. Em tudo. Em tudo. Nos estudos, na profissão, nas nossas relações amorosas. Eu não estou falando que a gente não seja vítima de algumas situações, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do quanto nós nos vitimizamos, porque não tomamos para nós a autorresponsabilidade de fazer o que precisamos fazer, de novo, com as possibilidades e ferramentas e contextos que a gente tem para fazer. A gente paralisa e se vitimiza. Eu tenho, por exemplo, a gente vai fazer uma viagem dos seus sonhos. Aí, nessa viagem dos seus sonhos, internamente, o que você espera? Que ela seja perfeita. Nada de ruim pode acontecer, ruim entre aspas, né? Mas nada que te abale ou que te deixa triste. Os perrengues, nossa, quando os perrengues começam a acontecer numa coisa que você quer muito, é uma tristeza, é uma frustração, sabe, um dissabor e um desamor que parece que todo aquele castelo que você construiu, que era para ser perfeito, cai por terra abaixo e nossa viagem deixa de ser a viagem dos seus sonhos. Conversa aqui comigo para eu saber se está chegando aí o que eu estou falando. Conversa aí comigo no chat. Fala se o que eu estou falando está fazendo sentido para você. Por exemplo, quando a gente faz tudo que a gente acha que, nossa, era o que a gente devia fazer, estava certo. Não, a gente fez a coisa certa. E o outro critica, o outro fala que não. Nosso mundo cai. E aí a gente paralisa. Quantas vezes? Quantas vezes? E isso tem a ver com essa postura interna, com essa coisa que foi estruturada dentro de nós, que é inconsciente. A gente só vai tomar consciência disso se a gente começar a refletir no como, não no que a gente faz, mas no como a gente faz, o que está por trás daquilo que a gente faz, no nosso dia a dia mesmo, tá? No trabalho, dentro de casa, no relacionamento, com os amigos. A gente só vai tomar consciência dessa postura, dessa estrutura de princesa que foi criado, que nós formamos dentro de nós, né? E o nosso meio ajudou, de que somos uma princesa e tudo nos abala.
E aí a gente vai perdendo o protagonismo e o quanto nós vamos ficando paralisadas muitas vezes. Porque precisamos muitas vezes que tudo seja perfeito, perfeito. A gente constrói na nossa mente de como aquela história deve se suceder. E se ela não se sucede daquela maneira que a gente pensava que deveria acontecer, achava e esperava que deveria acontecer, o mundo cai. Dentro de nós se quebra. E aí muitas dessas quebras é que a gente carrega dores por anos, passa por traumas, né? Ficamos traumatizadas por anos. Vocês percebem isso? Ai, gente, preciso da resposta de vocês. Dá um alô aí, senão fica parecendo que eu tô falando. Bom, vocês estão aqui, significa que deve estar fazendo sentido, né? Senão eu começo a dar exemplo, sabe? De situações e tal, né? Então, tudo que você vai fazer, se você se você vai para um trabalho, se você pega um projeto para fazer, um novo trabalho ou uma viagem, na sua cabeça você já construiu uma história de como você acha que aquela história vai se suceder. E é interessante que se ela tiver, se a gente tende a esperar que ela seja maravilhosa. E aí qualquer perrengue que surge no meio disso, a gente se frustra. Então eu fico me perguntando, me questionando se a gente não pode abrir mão desse esquema ou ir abrindo mão, porque a gente não vai abrir mão disso da noite para o dia, ou só porque você tomou consciência disso uma única vez ou em alguma situação da sua vida, você vai abrir mão disso. Isso é ao longo da vida, né? Você vai abrindo mão desse esquema de esperar que seja perfeito, de esperar que seja tudo maravilhoso ou como você construiu na sua mente. E abrindo mão desse esquema para você ir lidando com a realidade como ela é, do jeito que é, e da melhor forma possível. E isso tem de novo a ver com a coisa do ser feliz para sempre, que eu vou falar disso, eu vou aprofundar disso. Do quanto isso também a gente tende a ver a nossa vida assim, que as coisas precisam terminar feliz. Então a gente encara a nossa vida com uma série de situações que tem começo, meio e fim, tá? Então tá tudo relacionado. E aí a gente, para sair desse esquema, precisa ir tomando consciência cada vez mais de como atuamos na nossa vida, como princesa, do quanto esperamos que tudo seja perfeito, ó. E a tua mente pode ser que você esteja assim, ó. Não, eu sei que não existe vida perfeita. Essa é a tua mente racional. Mas não é a nossa mente racional que controla a nossa vida. É o nosso inconsciente. É como a gente inconscientemente enxerga a vida. A neurociência já provou isso para nós. Emoções é comportamento. E emoções está numa camada abaixo da nossa linha da percepção. É a maneira como a gente faz leitura da vida. A interpretação que a gente faz da vida, dos acontecimentos, das situações, isso está no inconsciente. A gente tem a interpretação consciente? Tem. Mas a que manda como a gente faz as coisas, está no inconsciente. Então, a gente precisa começar a perceber o que está por trás daquilo que a gente se propõe a fazer. Porque senão a gente passa uma vida de insatisfação, cheia de insatisfação e reclamando. E sempre nos vitimizando. E temos momentos e picos de felicidade. A vida ela pode ficar muito mais numa leveza e aí a gente encontra os altos e baixos. Mas quando a gente passa pelos baixos, a gente consegue lidar com isso de forma muito mais tranquila, desde que a gente tenha essa consciência cada vez mais do como nós fizemos aquilo
que nos afetou negativamente. Então, eu estava esperando que fosse perfeito, eu criei uma história na minha cabeça e aí eu me frustrei porque encontrei o perrengue, que é a vida real, né? A vida real vai ter perrengue. Então, como é que eu estava? O que estava aqui dentro? Ok? Então, a gente vai cada vez mais se conscientizando e cada vez mais trabalhando com a pergunta que eu chamo, que eu falo que é uma pergunta de mais de R$ 1 bilhão, mais de US$ 1 bilhão, de euros, que é o que eu faço? O que eu faço? Vou contar uma coisa para vocês. Eu tenho um projeto que quando eu tive a ideia desse projeto, que foi em 2019, eu pensei assim: ah, não vou conseguir fazer esse projeto, não vou conseguir patrocínio para esse projeto, não vou conseguir que ninguém me ajude nesse projeto, porque é banque, né, ou patrocine, porque é um projeto, enfim, eu tinha os meus. Daqui a pouco vocês vão saber desse projeto, que ele vai vir aí à tona. E aí, eu, ano passado, consegui. Consegui. Eu deixei ele lá no cantinho, eu falei, bom, se eu acho que eu não vou ter patrocínio, o que, que eu preciso fazer? Então, eu vou trabalhar, vou levantar a grana e vou botar esse projeto para rodar, porque é um bom projeto. Acredito que é um bom projeto. Aí, quando foi ano passado, numa conversa que eu estava tendo com uma moça, com uma mulher, e ela falou: Sandra, eu vou patrocinar esse negócio. Você acredita? Vocês acreditam? E aí eu consegui patrocínio. Esse projeto inicia agora, no meio do ano em diante, e a gente já bota ele, vocês vão saber sobre o que é. E aí, esse tempo todo, isso foi ano passado, esse tempo todo, esses meses todos, eu me peguei com uma sensação de não merecimento. Não merecimento relacionado a esse projeto. Quando eu percebi que eu estava com essa sensação, que eu denomino de não merecimento, tá? Mas eu não estava pegando o projeto como sendo meu mesmo e sendo responsável por ele, protagonista. Eu estava nesse lugar, né, de que coisas precisavam acontecer, pessoas precisavam me ajudar. E aí, quando eu tomei consciência disso, eu falei, bom, eu até falei com uma aluna minha. A minha pergunta é: o que eu preciso fazer? E aí uma aluna minha me respondeu: você precisa se sentir merecedora. Eu falei: não, não, aí. Não posso esperar me sentir merecedora para ser merecedora desse projeto, para tomar para mim a responsabilidade desse projeto, para ser protagonista desse projeto. Eu não posso. Por quê? Porque aqui dentro já é não merecedor. Aqui dentro já é não merecedor. Então, eu não posso ficar na expectativa ou esperando de que algo aconteça para que eu passe a me sentir merecedora. Eu não posso depender desse sentimento. Esperar que esse sentimento, sabe, cresça, floresça dentro de mim. Eu preciso ir para ação. Eu preciso agir para me tornar merecedora. Compreende a diferença? E muitas das vezes a gente faz isso conosco. Eu estou me sentindo desamparada. Então a gente fica na espera para parar de sentir o desamparo. Eu estou me sentindo triste. Aí a gente fica na espera para parar de sentir a tristeza. Vocês estão entendendo? E não, a gente precisa fazer algo. Então eu preciso fazer o quê? O que eu preciso fazer para me tornar merecedora? Aí eu me lembro da frase que eu disse: eu vou fazer de tudo que eu puder para me tornar merecedora. E aí é interessante a gente perceber o seguinte: esse projeto tem uma duração de 15 meses. Nesses 15 meses, eu tomei consciência agora, ainda bem, né, que foi no comecinho. Nesses 15 meses, eu vou, em vários momentos, me sentir não merecedora de novo, óbvio, porque isso ainda não foi ressignificado dentro de mim. Isso vai ser ressignificado quando? No percurso, no projeto, vivendo a experiência do projeto e tomando para mim a responsabilidade, ou seja, fazendo de tudo para me tornar merecedora.
E muitas vezes a gente não faz isso, exatamente por conta desse lugar que está estruturado no nosso inconsciente, de que precisamos nos sentir ou ter alguém, ou que algo aconteça, ou que algo mude, para que a gente possa ser feliz, para que a gente saia daquela enrascada, para que a gente mude, para que a nossa situação de vida mude, ok? Então, quanto mais consciência, mais você vai assumindo para si a responsabilidade daquilo que você não está se responsabilizando, ok? E aí alguém pode dizer assim para mim: "Ah, mas Sandra, às vezes a gente é vítima de algumas situações mesmo, né?" Sim, às vezes somos vítimas mesmo. Mas o que eu faço com isso depois? Eu permaneço vítima ou eu vou fazer alguma coisa com isso para que eu saia desse lugar? Porque afinal de contas a vida é minha. Enquanto eu trago dentro de mim esse lugar de vitimismo, o outro, que no caso é o repressor ou o agressor, enfim, né? Aquele que agiu sobre mim e me colocou como vítima na situação, me fez vítima da situação, ele ainda continua controlando a minha vida. Então eu tiro da mão dele a minha vida, a minha saúde mental, meus sentimentos, minha emoção, a alegria da minha vida. Então eu faço alguma coisa com isso, ok? Então aí vamos lá para a segunda coisa. Segunda mentira é o príncipe encantado. Oh, Senhor Jesus! Isso é tão forte, mas é tão forte, é tão estruturado, que isso muitas vezes faz com que a gente tenha uma vida inteira de insatisfação nas nossas relações amorosas. E muitas vezes a gente desiste de partilhar a nossa vida, experienciar a nossa vida com uma outra pessoa. É muito, muito forte, porque desde criança a gente cria uma ideia de uma relação perfeita, de como uma relação deve ser, de como um casal deve ser, de como um homem deve agir com uma mulher, de como uma mulher deve agir com um homem. E isso está estruturado e formado a partir das histórias que a gente ouvia e via. Porque a gente via pais, tios, amigos dos nossos pais brigando, se separando, e a gente via aquelas histórias perfeitas, muitas vezes ouvia dos adultos que fulano não devia ter feito aquilo, que ciclano não devia ter feito aquilo, que o parceiro ou companheiro ou marido não pode agir dessa forma. Então a gente foi criando internamente uma ideia ilusória de como deve ser. Eu vou falar homem aqui, tá? Mas enfim, como deve ser nosso companheiro, nossa companheira, ok? Eu vou falar homem até porque o meu é um homem, então, né? Fica mais fácil, para não precisar ficar trocando aqui as bolas. Mas, enfim, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. E aí a gente tem, então, dentro de nós, o homem ideal ou o parceiro, parceira ideal. De como ele deve ser, de como ele deve te tratar, ou ela. De como a relação deve ser, de como deve ser um casamento, de como deve ser um namoro. É tão estruturado que a gente transfere as nossas expectativas para os nossos parceiros. E é por isso que a gente vivencia uma vida de insatisfação, um casamento, porque dentro de nós temos a ideia desse príncipe encantado, que racionalmente a gente fala: não, eu sei que príncipe encantado não existe. A gente sabe mesmo.
Mas na hora que a gente está se relacionando, a gente cobra do outro que ele seja exatamente esse príncipe encantado. Que saiba o que você está pensando, que saiba por que você está triste, que saiba que você está na TPM sem você precisar falar. Entendeu? Porque se ele te ama ou se ela te ama, já devia, imagina. Você está deixando claro em várias coisas que você falou, você foi clara. A gente faz isso, gente. A gente faz isso o tempo inteiro. Ah, não é possível que você não viu que eu tô triste. Ah, não é possível que você não viu que era isso que eu queria. Ou seja, no fundo, a gente não ama a pessoa real. A gente ama a ideia que a gente faz daquela pessoa. A gente ama a ideia. E para deixar essa ilusão, a gente passa por uma frustração muito grande. É uma dor mesmo, porque a gente precisa parar, a gente precisa perceber primeiro, né, que a gente faz isso. E depois desconstruir esse parceiro ou essa parceira que a gente criou dentro de nós, que é o parceiro ou a parceira ideal. Ele é tão perfeito que o outro, que é humano, nunca vai conseguir atingir essa expectativa. Nunca! Sabe? Chega a ser demais. Chega a ser um negócio, não faz sentido. Se a gente começa a observar a nossa postura, a maneira como a gente age nas relações, eu já contei aqui para vocês na semana passada, eu acho, a respeito daquela pastora, né? Que ela queria que o marido abrisse a porta do carro e ela fez todo um jogo, ela armou toda uma situação para o marido abrir a porta do carro. Não era mais fácil pedir? Não era mais fácil? Oh, amor, queria tanto vivenciar essa experiência. Você pode descer do carro e abrir a porta para mim? Você entendeu? Então, parece que o outro precisa o tempo todo saber o que nós pensamos, saber o que nós queremos, entender nossos altos e baixos, as nossas mudanças hormonais e de humor, sabe? Então, a gente não ama a pessoa real. E uma vez eu falei assim para uma amiga minha amiga estava quase se separando do marido, e aí a gente estava conversando bastante sobre isso, e ela virou para mim e me contou coisas que ele fez. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ele ficou trabalhando até tarde numa reunião com uma parceira de trabalho, que era sócia dele. E ele realmente ficou trabalhando. Tanto que ela saiu de casa e passou na frente do trabalho para ver se realmente ele estava trabalhando. Ela era um pouco ciumenta. Um pouco, né? Ela era bem ciumenta, né? E ela viu que os dois estavam sentados, ela viu pela janela que os dois estavam sentados, conversando, trocando, escrevendo e tal. E aí ela estava tão triste, ela estava tão chateada com ele, porque ele não avisou que ia ficar trabalhando com ela. E a frase dela para mim foi: se ele me amasse, ele não teria feito isso. Ele teria me contado. E aí eu falei, na hora eu pensei assim, cara, quantas vezes nós fazemos isso? A gente determina o comportamento das pessoas, do que é amor, de como deve agir, com base nas nossas ilusões, né? E aí a gente passa uma vida de insatisfação. Uma vida de insatisfação, porque a gente não para com essa transferência, a gente fica transferindo o tempo inteiro. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa aqui para vocês. Essa ideia de amor, né? De como tem que ser o casal. Minha mãe faz muito isso. E eu compreendo, porque minha mãe tem minha mãe tem 68, 69, sei lá, anos, então ela assim, a gente precisa entender isso, né? Que as pessoas são de contextos diferentes, aprenderam coisas diferentes, então isso modifica tudo, modifica a maneira como a gente enxerga a vida e como a gente encara as situações.
E eu escuto muitas frases da minha mãe desse tipo. Não, isso não é amor. Dependendo do que acontece, ela fala assim: "Isso é amor, Sandrinha? Isso não é amor". Eu falo: "Gente, mas que". Aí eu penso, né, eu não falo, porque, né, é o que eu falei, ela tem os contextos dela, a história dela e tudo mais. Mas eu penso, né, eu falo: quem somos nós para definir o que é amor ou não, né? A gente precisa encarar cada vez mais que cada um de nós tem uma forma de amar. E se aquela forma do outro não condiz com aquilo que você quer, uai, você tem todo direito de sair fora da relação, né? Por que você vai ficar preso naquela relação? E quantas vezes a gente fica preso na relação porque a gente fica esperando que o outro mude e vire aquela ideia de parceiro que a gente criou. E a gente passa anos amarrada numa relação porque temos a esperança do outro mudar. Então, novamente, a gente não ama o outro, a gente ama a ideia que a gente tem de como o outro deveria ser conosco, de como a nossa relação deve ser. É? Foda isso. É foda. Foda, foda, foda. Ai, Sandrinha, nossa, é verdade. E agora, o que, que a gente faz? Só tomar consciência e tirar a nossa vida desse esquema, não é difícil. É mais simples do que a gente pensa. Fazer é mais fácil do que pensar em fazer. Porque quando a gente pensa em fazer, a gente tem um monte de mais. Ah, mas, por exemplo, né? Ai, mas eu queria tanto que fosse ele. Mas não é ele. É trazer para a simplicidade, para a realidade. Se não traz para a realidade, vai continuar na insatisfação, vai continuar achando e amando a ideia do príncipe encantado. Tá? Então, sair dessa estrutura mesmo e falar, cara, esse é o real. Tá bom para mim? Desde que você desconstrua essa ideia ilusória do príncipe encantado, né? Porque aí você vai. Por exemplo, eu vou dar um exemplo mais prático. Existe uma coisa que eu não aceito em espécie alguma num companheiro. Em espécie alguma. Eu tô há 14 anos com meu marido. Se quando ele tiver 70 anos ele começar a fazer isso, ele vai ficar divorciado. Eu não aceito isso em espécie alguma. E isso é tão forte para mim, tão real, que a ideia, essa coisa de eu amá-lo, eu não vou criar essa expectativa, não vou criar essa ilusão de esperar que ele mude. Drogas. Se não aceito. Isso é uma coisa, e é a única coisa que eu tenho. Eu não tenho uma lista gigantesca de exigência, não, porque se você tem uma lista de. É exatamente a lista gigantesca de exigência, é essa ideia ilusória que a gente constrói, né? Do parceiro ideal. Então, a gente precisa quebrar essa ideia ilusória para lidar com a realidade e ter exatamente ali, com base no real, os seus limites. Então, o meu limite é droga. Se meu parceiro começar a usar, tchau, meu amor, te amo profundamente, vou chorar, vou sofrer igual uma condenada, mas logo, logo tô com outro, tô de pé, tô de boa, né? Porque eu sei que amor não mata. Você tá entendendo? Sinceramente, não tem essa. Álcool, droga, qualquer tipo de vício, assim, cigarro eu não ligo, mas álcool, droga pesada, não. Até porque eu tenho uma experiência assim, né? Eu vivi uma experiência dessa. Então, por isso que esse é o meu limite. Meu primeiro namorado, sério mesmo, meu primeiro homem, ele era dependente químico. Quando eu o conheci, ele estava limpo, mas depois ele se envolveu nas drogas, de novo. Ele caiu e aí ele se afundou de vez mesmo. E eu passei algum tempo ali com ele, tipo, quase um ano com ele, nessa expectativa de que ele fosse se livrar das drogas e voltar a ficar limpo, né, e tudo mais. Chegou um momento que eu falei, cara, eu vou passar minha vida inteira assim?
porque eu não sei de fato se vai ou se não vai. Eu não vou passar minha vida inteira assim, não vou. Aí chega atrasado do trabalho, não sei se estava lá se drogando, não sei se teve uma recaída. Eu não quero a minha vida dessa forma. Aí eu caio fora da relação. Foi difícil? Nossa senhora! Primeiro amor, gente, pensa, tanto que eu sofri. Eu emagreci 10 quilos em 15 dias. Eu não comia, eu só chorava. Só chorava. Eu acho que eu contei isso aqui pra vocês, né? E minha mãe dizia: chora mesmo, chora tudo que você tiver que chorar. Mas você é nova. Depois você ergue a cabeça e toca a vida. Ela dizia pra mim. E foi assim que eu fiz. Ergui a cabeça, ainda, mesmo depois de parar com essa, né, chorar, porque eu só chorava, gente. Eu ficava dentro de quarto. Quem vê de fora acha que eu estava em depressão. Mas eu me dei a liberdade e o direito de sofrer para aquilo passar. Tanto que hoje eu olho para trás, olho para ele, eu falo, cara, ele foi lindo na minha vida, ele foi uma época linda da minha vida. Eu vivi um monte de experiência boa com ele, então eu tenho muito carinho por ele, tenho muito amor. Eu falo, que bom, e graças a você hoje eu sei meu limite, né? Então, assim, não me envolvo de novo, porque eu sei como é que é. Tá? Com o outro vai ser diferente. Vai ser não. Mesma coisa. Eu não tô afim de pagar o preço, não. Então, vocês estão entendendo? Você sabe o seu limite, tá? E aí a única saída mesmo é desconstruir essa ideia ilusória do parceiro, do príncipe encantado, né? Que não adianta a gente falar conscientemente que sabe que não tem, mas no fundo é o que a gente espera. Então é tomar consciência cada vez mais para a gente parar de fazer essa transferência e viver uma vida mais satisfatória com o outro, né? E permitindo que o outro seja quem ele é, do jeito que ele é, e vocês dois, como casal, eu e meu marido, a gente vai encontrando a a nossa forma de viver bem um com o outro, né? A gente vai equilibrando. E isso é ao longo da vida. Então, enquanto tá bem, tá feliz, tá, tamo junto. Vamos para a terceira mentira? Final feliz. Eita, probleminha. Eu fiz um vídeo falando dessas coisas e postei no TikTok. Não sei nem se eu posso falar TikTok aqui. Postei lá na Rede Vizinha. E aí, uma moça escreveu assim para mim: jura que a gente não tem finais felizes? Aí eu até fiz uma resposta falando, passiva-agressiva, né? Porque foi uma resposta muito passiva-agressiva. A gente é outra coisa que racionalmente a gente sabe que não temos finais felizes. Mas, porém, entretanto, tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente tem a expectativa do final ser feliz. Tudo. A gente compreende a nossa vida ou situações da nossa vida como começo, meio e fim. A gente vê isso quando a gente está na escola. Preciso terminar a escola. Terminar a escola. Terminar alguma coisa. Entendeu? As suas escolhas, aquilo que você decide fazer ou realizar, se você pega um projeto, você enxerga aquilo como um começo, meio e fim. E a gente sempre tem a expectativa de que o fim seja perfeito. E isso é o que mais ferra a gente para a gente decidir, para a gente trilhar aquela trajetória e para a gente, nessa trajetória, sermos felizes durante a trajetória. Durante a trajetória. Então, a gente tem a faculdade, começo e fim. A gente enxerga a coisa da faculdade como um começo e fim. Trabalho, tarefas, relacionamentos. E aí, se a gente observa mesmo as ações e para com esse esquema, se a gente observar, nada tem um começo. É uma sucessão de acontecimentos que vai nos levando àquele caminho, àquela trajetória.
Porque se você fazer um connect the dots, como é que chama? Conectar os pontos, né? Se você fizer uma conexão de pontos, eu falo connect the dots porque é uma palestra do Steve Jobs, antes dele morrer, que ele é uma palestra, se você procurar na internet você vai ver, chama Connect the Dots, conectando os pontos. Você vai percebendo que é uma coisa que vai levando a outra. Então a nossa vida começa quando a gente passa a ter vida lá na barriga da nossa mãe. Ali começa a nossa história. E só vai terminar quando a gente morrer. Não tem término das coisas durante a nossa vida. Não tem término. O término é quando a gente morre. Aí finda. Aí termina. Aí não tem mais por onde ter sucessões de coisas. Nada mais acontece na sua vida. Você morreu. Então, a nossa vida é o meio da nossa história. E aí, por exemplo, algumas coisas é uma estrutura social. Então, você tem que ir para a escola, você tem que terminar a escola, você tem que iniciar uma faculdade e terminar a faculdade, você tem que iniciar um trabalho e terminar um trabalho. Beleza, tá tudo bem, mas a gente precisa entender que não necessariamente tudo é um começo e meio e fim. Porque senão a gente cria tanta expectativa de que o fim precisa ser bom que a gente para de aproveitar, se deliciar com o processo. Porque os nossos olhos estão voltados, o nosso foco está voltado para o final, para quando a gente terminar aquela tarefa. É o resultado esperado. E a gente para de se deliciar com o processo. Quando eu estava na faculdade, eu vivenciei uma situação que ficou muito clara sobre isso, porque uma amiga minha me disse. Eu estava no ano em que eu ia dirigir uma peça. E a gente ia passar o ano inteiro. Era o ano da gente aprender direção. Para quem não sabe, eu sou formada em artes cênicas. Eu sou graduada em artes cênicas. E aí, eu comecei a dirigir. Eu peguei uma peça muito difícil, que é Quem Tem Medo de Virginia Woolf. E é uma peça incrível. E eu falei, é essa que eu quero fazer. Super poderosa, né? Arrogante pra caralho. Mas era o que eu era naquela época. E tá tudo certo. Aí eu comecei a dirigir. E esses 8 meses de direção foi um sofrimento. Foi pesado. Foi dolorido. Quando os atores chegavam atrasados, era um sofrimento. Quando os atores não decoravam o texto, era um sofrimento. Quando nada do que eu tinha planejado acontecia, era um sofrimento. Várias vezes eu pensei em desistir. Eu brigava, eu xingava, eu gritava com as pessoas. Eu estava sempre estressada, sempre tensa. Por quê? Porque eu queria que a peça fosse incrível, do jeito que era aqui na minha cabeça, do jeito que eu tinha planejado. E aí, assim que a gente terminou, a peça foi muito boa, foi longa, um pouco cansativa, porque ela era longa. Aí, eu conversando com essa amiga que foi assistir, e eu falei isso para ela, que eu estava aliviada. Eu falei, nossa senhora Aparecida, gente, ai, graças a Deus isso acabou. E ela falou isso para mim. Ela falou assim, é lógico, você não aproveitou o processo? E eu me toquei de que eu realmente não tinha curtido o processo. Que meu foco estava tão voltado para o dia da apresentação em que ela fosse perfeita, que eu não curti o processo. Eu não curti as experiências. Eu não curti a experiência de ser diretora. Eu não curti e não curtir a experiência faz com que você não aprenda estratégias e meios. Então, por exemplo, atores faltavam não, chegavam atrasados. Se eu estivesse nessa soltura, curtindo o processo, eu iria criar estratégias para os atores chegarem na hora. Por exemplo, eu aprendi isso depois.
marcar 20 minutos antes, meia hora antes, porque aí eles podiam atrasar meia hora. E eu ficava de boa, entendeu? Eu ia ficar tranquilo, de boinha, curtindo, tá? Tomando café. Não, era tudo muito pesado, muito tenso. Então, se a gente faz uma análise da nossa vida, nada tem um começo, a não ser lá na barriga da nossa mãe, quando a nossa vida começou. Tudo é uma sucessão de acontecimentos que está interligado, então uma coisa leva a outra. Eu comecei uma faculdade de artes cênicas, mas na hora que, quando eu começo a olhar para trás, não teve um começo. Eu teve uma inscrição, uma prova de vestibular que eu passei, mas tudo é uma continuação. Repara isso na sua vida. Tudo é uma continuação de algo que aconteceu antes. Antes. Então, eu decidi prestar o vestibular de artes cênicas porque algo antes aconteceu, e algo antes aconteceu, e algo antes aconteceu. Então, é uma sucessão de sucessões que se sucedem, uma coisa interligada na outra. Então, o nosso meio é o que importa, não o fim. Teve uma aluna que ela falou assim para mim: "Ah, Sandra, eu ainda não cheguei lá no ponto que eu quero no meu relacionamento". Aí eu falei: "Mas algumas coisas já mudaram?". Ela falou: "É, eu percebo algumas", nela, né, nela, não na relação. "Algumas coisas já mudaram sim". Aí eu falei: "Que bom, então já tá no caminho". Aí na hora ela começou a chorar, porque ela estava com o foco lá no final, lá no resultado final, e deixando de perceber as mudanças e curtir e comemorar e se deliciar e se eu ia falar uma palavrão aqui, mas não posso. E ter orgasmos, né? Vocês entenderam como é que é chegar aí. Com as coisas que já estavam sucedendo no meio do caminho. Entenderam? A gente nunca olha para a trajetória, a gente está sempre olhando para o final, e o final precisa ser sempre perfeito, feliz, feliz. É o feliz para sempre. E o nosso meio vira um peso, uma frustração, sabe? É não estar aberta às experiências, para que você aprenda com as experiências, desenvolva ferramentas com as experiências, cresça com as experiências, curta aquelas experiências, sabe? Aprenda a lidar com situações desafiadoras ao longo do caminho, né? Teve a história que eu contei recentemente, que foi da transformação, e uma pessoa escreveu assim para mim: transformação é desafiador, mas é preciso. Aí eu falei: mas o próprio desafio já é a transformação. A transformação não é o final, a transformação é o processo. Sacaram? Quando a gente destrói essa ideia de final feliz, resultado esperado, como as coisas têm que ser, como tem que acabar, a gente para de sofrer, para de viver nessa expectativa de que as coisas têm que ser como a gente espera, e da insatisfação, e passa a viver mais aberta. Então, o que eu posso fazer agora? Ah, isso chegou. O que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer agora? O final não importa, porque o final você vai morrer, você vai estar morta. Para que você está importando com o final? O que importa é o meio. É essa vida que você está levando. O que você está fazendo hoje para ser feliz? Nesse momento, assistindo essa live! Para tirar uns trem aí e ser mais feliz na vida! Beleza? Quarta mentira: os nossos pais. Eita, lelei! Essa é outra ideia que a gente cria, ilusória,
que nos bota num sofrimento profundo, porque não tivemos pais, e todo mundo carrega essa insatisfação, tá? Só se você já trabalhou um tantão aí, você não tem mais essa insatisfação com seus pais. Essa A gente passa uma vida inteira insatisfeita porque não temos ou não tivemos os pais que deveriam ser. Então a gente olha para um homem, para uma mulher que em algum momento ali da vida decidiu nhanhar, aí a mulher decidiu levar adiante a gestação, você nasce e também nasce dentro daquele homem, dentro daquela mulher, um ET, como diz minha professora, chamado pai e mãe. E eles têm, da mesma forma que eles não sabem o que é ser pai ou mãe, o que que é isso, né? O que que é ser pai e mãe, eles passam a vida inteira, num conflito interno profundo do que é melhor, do que é ser um bom pai, se tem condições de ser pai, se tem condições de ser mãe. E a gente passa uma vida inteira exigindo atitudes perfeitas dos nossos pais. A maior dificuldade que a gente tem na adolescência é de admitir que nossos pais trepam. A gente não gosta nem de pensar nessa ideia. De que nosso pai e nossa mãe vai lá e anha, entendeu? A nossa mãe talvez goste de fazer uns trem que a gente fala assim, nossa, não acredito! Que o nosso pai também gosta de fazer assim, ai, que horror, não, quer saber desse trem, não. Porque a gente não traz na nossa cabeça não é separado esses lugares para nós, onde naquele pai e naquela mãe tem um homem e tem uma mulher, humanos, que têm dores, traumas, não e precisam também, assim como nós, viver uma vida inteira carregando o peso da merda que eles fizeram e que ainda fazem, assim como nós. A gente passa a vida inteira carregando o peso das merda que a gente fez, porque era o que a gente dava conta de fazer naquele momento. E aí, se a nossa mãe ou o nosso pai, uma das coisas que a gente mais escuta, principalmente dentro da nossa cultura, é quando o pai ou a mãe abandona, a gente diz que nós não tivemos pai ou mãe, né? E na verdade, o pai e a mãe é apenas esse ser que passa a existir a partir do momento que a gente nasce. Então, porque eles foram lá, nhanharam e virou nosso pai e nossa mãe. Foram aqueles que nos deram a vida. Só que o fato da gente trazer dentro de nós essa ilusão de como deve ser uma mãe, de como deve ser um pai, de como uma mãe deve agir, de como um pai deve agir, a gente passa uma vida inteira de insatisfação. Porque não tivemos nem aquela mãe e nem aquele pai. Porque eles não são coerentes ou não batem com a ideia que nós temos do que é ser pai e do que é ser mãe, de como uma mãe deve agir. Então, se uma mãe não age dentro das nossas expectativas ou dentro dessa ilusão que a gente tem do que é ser mãe, ela vira uma madrasta. E o nosso pai vira um carrasco. E isso nos dói profundamente. A gente precisa fazer um trabalho interno de olhar nosso pai e nossa mãe apenas como aqueles que nos deram a vida, e eles já cumpriram o seu papel, que é nos dar a vida. E isso é muito foda da gente aceitar, porque existe uma estrutura cultural, é cultural. Existem algumas culturas, principalmente indígenas, no Brasil, alguns povos, e norte-americano, na África também. Existem alguns países, algumas é, comunidades, né? Que tem a cultura é a mãe e o pai, existe a mãe e o pai, mas quem cuida da criança é a comunidade inteira. Inteira.
Então, nessas culturas não existe essa ideia de que a mãe tem que ser esse ser perfeito, que nos apoia, que nos acha lindo, que bota a gente para fazer um monte de coisa, né. Olha, o que eu mais escuto nos meus atendimentos, que eu faço atendimento, se você não sabe, eu faço atendimento, terapêutico com as histórias, o que eu mais escuto é exatamente isso. Minha mãe fez isso, isso, isso. Por exemplo, eu queria tanto tocar piano, mas minha mãe não me pôs para aprender a tocar piano. Nossa, eu queria tanto dançar balé. Nossa, cara, minha mãe devia ter me colocado, viu, para dançar balé. Aí tem uma dor, um vitimismo, um lugar ali. Eu não tenho muita paciência com isso, não, né? Aí eu vi, por isso que eu acho que meus clientes rapidinhas já começar a resolver a vida, porque a primeira coisa que eu falo é: "Tá, não pôs, mas e agora? E agora? Você não pode ir lá? Já que você quer tanto, você não pode ir lá? Vai lá, vai fazer balé, vai tocar piano". "Ai, não, não tô na mais dá". Você quer mesmo é continuar com, né, com essa desculpa que te mantém aí, nesse lugar. "Ai, não pôs". Não, 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 não. Aí eu já meto uma história, já mando ver, a pessoa no dia seguinte, 15 dias depois já chega, já com a mente completamente diferente e fala assim: "Sandra, nossa, eu pensei tanto naquilo que você falou". Cara, é verdade, né. Aí a pessoa começa a fazer as coisas na vida, sabe, tomar para si a responsabilidade que agora ela é adulta. Mãe e pai não fez? Ai, que pena que não fez. Que pena, né. Mas e daqui para frente? Então a gente carrega essa ideia. Por exemplo, quando eu tinha 9 anos, minha mãe se tornou uma dependente química. Eu não tive a presença da minha mãe ali. Dos meus 9 aos 15 anos. Durante muito tempo, isso foi uma dor profunda para mim, porque eu me sentia altamente abandonada. E eu me vitimizava nesse lugar, sabe? Culpava minha mãe, porque ela não deveria ter me abandonado. Ota porra! Como assim não deveria? Não deveria, mas foi o que aconteceu. E aí? O que que eu faço com isso agora? Hoje eu ouvi uma coisa da minha mãe tão bonito, mas aquilo me tocou profundamente. Eu liguei para ela e ela me contou que uma mulher esteve lá ontem e perguntou assim: "Sandra, o que que a Sandrinha faz?". Aí minha mãe falou assim: "Ela é contadora de histórias". Aí a mulher falou assim para ela: "Mas ela contadora de história? Como assim? Ela conta história para criança?". Aí minha mãe falou: "Não, ela conta história para criança, para adulto, história que cura". Ela conta histórias. Aí ela perguntou assim para minha mãe: "E qual foi a história mais bonita que você já ouviu ela contar?". E a resposta da minha mãe foi: "A história mais bonita que eu já ouvi da minha filha é a história dela, é a história de vida dela". Gente, aquilo me tocou profundamente. E aí ela completou, ela falou que dos 9 aos 15 anos eu abandonei a minha filha. E hoje ela é uma história de superação, que eu olho para aquilo e aí uma das coisas que o fato de eu ter saído desse lugar de vitimismo e feito alguma coisa com essa história toda, é que hoje eu olho para trás e se eu olho para trás, né, porque eu não fico olhando lá atrás, mas se eu olho para trás, eu penso o seguinte: "Se não fosse isso, se não fosse isso, eu não teria uma história de superação, eu não teria criado e desenvolvido a NTN, minha vida seria outra. E eu não me orgulho da minha vida hoje, não? Uai, me orgulho. Uai, então eu tenho que me orgulhar de tudo que aconteceu, porque senão não faz sentido. Ó, não costura, não cola. Se eu me orgulho de quem eu sou hoje, da vida que eu tenho, de tudo que eu construí, de tudo que eu conquistei não material, tá? Das curas que eu fiz ali, das minhas histórias e tal, cara,
Então, não tem como, eu preciso me orgulhar de tudo que me aconteceu. Eu preciso olhar para trás e agradecer tudo o que se passou. Porque se algo tivesse sido diferente, hoje eu estaria diferente, seria uma vida diferente, seria uma Sandrinha diferente. Compreende? Então, quando a gente começa a olhar para os nossos pais e saber que ali tem uma mulher e um homem que fizeram o que eles davam conta dentro das possibilidades que eles tinham, sabe? E fizeram o melhor, e o que nós não tivemos com eles, nós tivemos com outras pessoas, aprendemos com outras pessoas, sabe? A vida foi nos ensinando. É, tem uma coisa que a gente comentou, né, na primeira, da fada madrinha, que a gente fica nessa esperança, nessa expectativa de que algo aconteça ou modifique, ou que algo vem nos ajudar, e aí eu dei o exemplo da fada madrinha. Se a gente reparar na nossa história, vixe, nós temos um monte de fadas e fados madrinhos. E fadas madrinhas. De pessoas que a gente pediu ajuda, de pessoas que nos ensinaram, de pessoas que nos orientaram, de pessoas que nos encaminharam, né? A gente só precisa tirar essa expectativa para a gente poder olhar para essas pessoas e trazê-las aqui com uma gratidão profunda, sem ser aquela gratidão assim, que bom que eu tive você, porque meu pai e minha mãe, se dependesse deles, eu estava fodida. Gente, nasceu ali dentro deles, o dia que a gente nasceu, um ET que eles também não conhecem, que eles foram aprendendo, então, eles têm dores, traumas. E tem uma coisa que eu não posso deixar de falar de jeito nenhum com relação a isso, é a gente não precisa concordar e nem conviver, ok? Não é isso que eu estou dizendo. Tudo que eu estou dizendo aqui tem a ver com o nós aqui internamente. Não externamente, mas internamente. Porque tem situações que você tem mãe ou você tem pai que você tem que se afastar mesmo. Esse é seu pai e essa é sua mãe. Você consegue se afastar com muito mais leveza, tranquilidade e alegria quando você olha e não tem para com a sua mãe e seu pai essa ilusão ou essa querência de que eles fossem diferentes do que eles realmente são. Aí você para de sofrer, para de passar uma vida insatisfeita com teu pai e tua mãe, porque simplesmente você olha e diz: "Esse é meu pai e essa é minha mãe", com todos esses defeitos, com todas essas problemáticas. É dali que eu vim, é dali que a minha vida explodiu. E o que que eu vou fazer com essa vida? Porque agora, na idade que a gente tem essa condição. A responsabilidade agora é nossa, né? Quando a gente era criança, a gente tinha outras pessoas tinham que ser responsáveis por nós. Mas agora não. Então, dessa vida que explodiu dali, é feio? Uai, se é feio, é feio. A gente não precisa embelezar também não, tá? Porque embelezar é outra forma de ilusão, né? Se é feio, ok? Tem uns problemas ali que, ai, nossa, queria tanto que minha família fosse família Margarida. Tem uma pessoa muito próxima a mim, que ela tá brigada com o irmão, ela vai visitar o pai toda semana, e é sempre uma problemática quando ela vai visitar o pai, porque ela chega lá, ela só cobra, ela briga, porque ela gostaria que o pai vivesse não do jeito que ele vive. E ela tá brigada com o irmão, porque ela também não aceita a maneira como o irmão vivencia a vida. Ela acha que o irmão tinha que estar lá junto, igual a ela, cuidando do pai, falando não pode fazer isso, você não deve fazer aquilo, porque você já tem tal idade, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. Cuidando, cuidando e martirizando a vida do pai, é, por conta dessa ideia que ela tem, né? De como um pai deve agir, de como um irmão deve agir, de como a família deve ser. E ela é casada com um homem que ela tem
que tem exatamente a família como ela sonhava ou sonha, né, que a família deveria ser, que é uma família unida, tem briga também, mas é uma família unida, é uma família amorosa, entendeu? E a família dela é uma família mais distante, é aquelas famílias que não liga nem pro telefone, sabe, não liga. Aí eu falo pra ela, eu falo: "Essa é a sua família, é da onde você veio. Uai, você vai fazer o quê? Vai passar a vida inteira brigando com o pai, insatisfeito. Você precisa concordar? Não, mas a partir do momento que você fala: "Ok, essa é minha família, não tem o que fazer, eu vou curtir. Vou curtir a família que eu tenho, do jeito que eu posso, ao invés de eu ficar esperando que meu irmão me ligue, eu mesmo vou ligar. Ô, fiadão as unhas, vou passar aí pra te ver, já que você não passa aqui mesmo, né?" E passa pra ver, toma uma cerveja, sabe? Chega lá no pai, fala assim: "Ê, pai, e aí? E aí, como é que tá as pingas? Bom? É, então tá bom, pai." Sabe? Toma uma pinga com o pai, toma uma pinga com o pai. Qual é o problema, caralho? Qual é o problema? Entendeu? É. Essa ilusão vai fazendo com que a gente vai martirizando a nossa vida e enfim, eles têm dores, traumas, problemas também, e a gente fica nessa vida amarrada, emaranhada, porque ela não é exatamente como a gente espera e gostaria que fosse. E aí não precisamos conviver nem concordar, mas ter consciência. Então, se eu tenho uma mãe, eu detesto esse termo, mas eh, porque isso está virando banal, está ficando banal. Mas existe realmente uma doença, né, que é a ai, esse caralho, esqueci o nome agora. Ai, cacete. Ah, tem aquela história do rapaz que se apaixona por ele mesmo, quando ele olha é até o nome dele, me ajuda aí a lembrar? Hã, vixe, gente, esqueci completamente, deu um branco aqui. Daqui a pouco eu lembro. Se vocês colocarem aí pra mim, vai me ajudar bastante. Eh Aquela história do rapaz que olha o próprio reflexo na água e se apaixona por ele mesmo. Narciso, isso, muito obrigada, Rosângela. Às vezes, você realmente tem uma mãe narcisista. Agora, o que eu falo que eu não gosto desse termo é porque hoje em dia, qualquer atitude que a mãe tenha um pouco mais com o olhar voltado para ela, pronto, rotula a mãe de narcisista. Não. Uma pessoa narcisista, ela tem um problema, ela é uma doença, precisa ser tratada, tá. Então, todos nós temos um pouco de narcisismo, né. Então, por isso que eu não gosto muito desse termo. Mas se você tem alguém na sua família que é narcisista e realmente faz muito mal, porque realmente machuca demais conviver com essa pessoa, uai, se você aceita que ela é narcisista, olha para ela, não espera, nem gostaria, nem fica na querência, nem tem a ilusão de que ela fosse outra coisa, simplesmente olha e fala: "É, realmente ela é narcisista. Isso faz mal para mim. Eu te amo profundamente, mas eu vou me afastar." Você se afasta com amor e com carinho e com alegria. E faz dentro das suas possibilidades o que é possível para a pessoa viver bem, caso ela dependa de você. Mas você faz isso com amor, com carinho. Percebe a diferença de quando você olha e encara o que é realmente do jeito que é? Tem uma história que eu vi uma vez de uma mulher que ela foi abusada pelo pai, porque o pai era pedófilo. E quando ela era criança, foi abusada pelo pai, passou a vida inteira fazendo terapia, em sofrimento e tudo mais, até que ela conseguiu resolver isso dentro dela, perdoou o pai e ela estava bem com ela mesmo, com esta figura paterna dentro dela, ela estava bem. E começou a conversar de novo com o pai, a se relacionar de novo com o pai, mas ela teve uma filha, e aí um dia ela quis viajar com o marido e quis deixar a filha dela com o pai, ou seja, com o avô. É muito fora da realidade, porque o pai não deixou de ser quem ele é. O pai é pedófilo. Se ele fez isso com ela, ele vai fazer isso com a neta. Isso é lidar com a realidade. Então, você vai viajar, você quer viajar, você vai deixar tua filha com pedófilo? Porque você espera que ele não faça isso com o outro? Não, isso não é lidar com a realidade. Isso é lidar com a ilusão, com a expectativa que você criou.
Beleza? Então é isso, o final os pais têm a ver com isso, né, da gente quebrar essa ilusão do que é ser um pai ou uma mãe perfeito e simplesmente passar a lidar com o real. Minha mãe é assim, meu pai é assado, é dali que eu vim. É dali que a minha vida explodiu. Então o que que eu faço com ela agora? Eu vou fazer o melhor. Tem uma frase que eu sempre gosto, que é o seguinte: independente das histórias, sempre me repito isso. Independente das histórias, foi dali que eu vim. Independente das histórias, independente do que aconteceu, ok? Foi dali que eu vim. Daquele pai e daquela mãe. É gostoso, gente. É muito gostoso. Pode ser que a cabeça de vocês, agora a mente de vocês, tenha um monte de contra-argumentos. Mas eu volto a dizer, a nossa mente é muito mais difícil pensar do que fazer. Então, comece a fazer mesmo na sua vida. O que que você faz com isso? Então, comece a fazer e você vai perceber o quanto sua vida vai ficando mais leve, você vai ficando feliz, vai aproveitando mais, vai se dando experiências prazerosas, percebendo e atuando com consciência de que finda somente quando você morre. Então, como é que você quer terminar, né? Você quer terminar pensando em quê? Olhando para trás e vendo que você fez tudo que você podia fazer e viveu a vida com prazer, né? Se deliciando. Sempre não é o prazer da autodestruição, tá? Importante deixar isso claro, porque, né? Tem gente que entende o viver o hoje com a ideia da autodestruição. Então, eu vou viver tudo, eu vou meter a cara, eu vou fazer tudo o que eu quero. Não tem essa ideia, né? Porque a gente tem continuidades aí, talvez, né? Então é melhor a gente. E a quinta mentira, que a gente faz muito até hoje, que a nossa história nos define. A, a gente tende a definir quem nós somos a partir das histórias que vivenciamos. E essa definição, ela está baseada na interpretação que a gente faz das histórias que vivenciamos. Chegou o que eu quis dizer? Então, quando você precisa dizer quem você é, como você age, o que você faria, não, porque eu sou assim, não, porque eu tenho tal coisa, ou eu tenho tal dor. Dei o exemplo agora, né? Ah, eu gostaria de tal coisa, mas eu não faço, ou eu não sei porque eu não aprendi, ou porque a minha mãe não me pôs para dançar, ou enfim. Você olha para trás e se define hoje baseado na interpretação que você faz da sua história de vida. E isso é um emaranhado total, porque se você olha as quatro mentiras anteriores, como você não cabe em nenhuma delas, como a sua vida não foi uma vida de princesa, como você não teve um príncipe encantado, como as suas coisas não terminaram felizes, e como você não teve pais perfeitos, você se define baseado nisso. Tô mentindo? Tô mentindo? Tô não, né? E o pior de tudo é que a interpretação que a gente faz da nossa vida é apenas um ponto de vista. Um ponto de vista. Você se define altamente limitada pelo teu ponto de vista. Vou contar, eu acho que eu já contei isso aqui também. Quando eu dizia que eu não era corajosa. Eu me definia como não corajosa.
Por quê? Porque todas as vezes que eu olhava para minha história, eu sempre via muito medo. Em tudo que eu ia fazer, eu tinha medo. Tudo que eu ia fazer, eu tinha medo. Algumas coisas eu desisti por medo. Então eu me definia como não corajosa. O dia que eu escutei um amigo, o meu professor, contando para mim o porquê que ele me achava corajosa, e ele me contou a minha história de vida, a história que ele conhecia, né, o trecho que ele conhecia. E ele me contou e ele falou: "É por isso que eu te acho corajosa". E aí eu fui vendo as ações, aí eu falei: "Caralho, a vida inteira eu falei que eu era medrosa, que eu não tinha coragem, mas eu sou corajosa mesmo, né, eu sou corajosa mesmo". Só que hoje eu penso o seguinte: nós não somos uma única coisa. Você não é corajosa ou medrosa. Você não é ansiosa ou não ansiosa. Você não é tímida ou não tímida. Quando a gente para de se definir, a gente começa a perceber que nós temos momentos, depende da situação. Nós temos momentos que nós somos mais corajosos, momentos que nós somos menos corajosos, momentos que nós somos mais ansiosos, momentos que somos menos ansiosos, momentos que somos mais tímidas, momentos que somos menos tímidas. A gente começa a perceber que nós não somos uma coisa só. Nós somos esse turbilhão de coisas e aí a gente para de se definir. Porque uma das coisas que eu falo no Resolva-se, que eu ensino às minhas alunas, eu dou exercício para elas perceberem isso, perceberem na prática, é definição nos limita. Porque quando eu digo que eu sou corajosa ou medrosa, a minha mente fica focado apenas nos momentos em que eu sou, vou me definir como medrosa, tá? Minha mente fica focada apenas nos momentos que eu sou medrosa. Então, todas as vezes que eu passo por situações em que eu tenho medo, o que, que eu falo? Ah lá, gente, eu sou medrosa demais. Meu Deus do céu, como eu sou medrosa. Aí passa um pouco, eu passo por outra situação onde eu tô, nossa, gente, como eu sou medrosa. E eu fico batendo nessa tecla. Porque eu só vejo esses momentos. Se eu mudo o foco, se eu paro de me definir, eu começo a perceber situações que eu atuo com coragem. E aí eu começo a perceber que eu não sou uma coisa só. E isso é tão libertador porque nos momentos em que, por exemplo, eu estou com muito medo, usando o medo do coragem do medo aí, tá? Usando o exemplo do medo e da coragem. Você pode usar você pode expandir isso para todas as definições. Se eu paro de me definir, eu começo a atuar nos momentos de medo de forma diferente. Eu encaro que eu estou com medo e digo, tá, o que eu posso fazer aqui? O que eu posso fazer? Fazer, né? Pensar, não. Fazer, ação. Ir para ação. Que a coisa toda está na ação, não está no pensamento. A pensamento pode te fortalecer, como ele também pode te enfraquecer. Tá? Então, para a gente trabalhar com o pensamento, não resolva se eu ensino isso. A gente a construir histórias que nos fortalecem. E parar de contar histórias que nos enfraquecem. Histórias mentais mesmo, que a gente se conta. Então, se a gente para de se definir, a gente começa a criar estratégias, a desenvolver ferramentas, a desenvolver, a vivenciar as experiências, vivenciar mesmo, se abrir para as experiências. E aí a gente vai aprendendo um monte de coisa, porque e tem momentos que a gente realmente vai desistir pelo medo, e tudo bem, e olhar para isso e falar assim, ok, dessa vez eu não deu, vamos para a próxima, vamos para a próxima, vamos para a próxima. Entende? O que eu aprendi disso? Você sempre vai trazer algum ensinamento, você está entendendo? Mas se a gente fica na definição, a gente paralisa aí. Eu sou tímida. Aí todas as vezes que você passa por situação que você
se tranca internamente, né, que você é introspectiva, que você se introspecta, você fica reforçando. Ai, eu sou tímida, eu sou tímida, eu sou tímida. Ai, não, não queria ser tímida. Ai, timidez me atrapalha. Lá, 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 lá. Você fica nisso. É a única coisa que você tá vendo. A única coisa. Você não vê nos momentos que você tá no meio da tua família, às vezes faz uma piadinha, ri de umas coisas, conta umas coisas, você não vê. Não vê. Entendeu? E a gente faz essas definições por conta da maneira como a gente vê, enxerga, lê a nossa história de vida. Então, toda a nossa história de vida está estruturada dentro desse esquema da narrativa. E a gente precisa parar de narrar a nossa história de vida e a nós mesmos, sobre a nós mesmas, dentro desse esquema. A gente precisa tirar a nossa história de vida desse esquema, para a gente parar de sofrer. Não é que a gente vai parar de sentir dor, não é isso. A vida é feita de altos e baixos, coisas vão acontecer que vai nos provocar dores. Tá tudo bem. A questão é, a gente não prolonga. A gente não prolonga, porque sofrer tem a ver com a interpretação que a gente faz da realidade. Sofrimento é um sentimento. E esse sentimento se prolonga por conta da interpretação que a gente fez da realidade. Aí a gente sofre, por isso que a gente sofre. A gente precisa aprender a identificar a nossa interpretação e mudar a interpretação, mudar a maneira como a gente enxerga as coisas. Só de tomar consciência, você já vai parando, você vai parando de alimentar o sofrimento, que é o que eu chamo de retroalimentação do sofrimento. Você para de se contar as histórias que te causam sofrimento. Ou você passa a mudar a maneira como você conta aquela história para que ela pare de doer. É verdade isso, tá? É verdade. Eu aprendi isso na neurociência. Então, essa maneira como a gente enxerga e interpreta as coisas que nos aconteceram é o que mantém a gente no sofrimento. Então, a gente precisa mudar isso. Isso é o que eu ensino lá no curso Resolva-se, para a gente passar a se tornar protagonista mesmo, responsável pela nossa felicidade, pela nossa alegria, pela nossa satisfação de vida. Tirar isso dos outros, tirar essas fibras, saca? Dos outros, como se as outras pessoas e as coisas, né, o nosso trabalho, a empresa que a gente trabalha, como se eles fossem responsáveis pela nossa alegria. E isso eu não estou dizendo que a gente não vai ter momentos de tristeza, não vai ter momentos de dor, mas o que eu faço com isso? Eu permaneço alimentando isso para o resto da vida? Ou eu começo a me contar aquela história de outra forma, tirando a minha história de vida desse esquema da narrativa? E aí eu vou trazer uma coisa para vocês aqui para a gente encerrar. Pensa, reflete na história que você ouvia, que você mais gosta até hoje. Reflete sobre ela. Olha para ela. Não precisa refletir, não, porque a reflexão tem a ver com processo mental e não é legal. A gente já faz isso muito na nossa vida e isso mantém a gente muitas vezes amarrada num trem que não faz sentido nenhum, não precisava ficar amarrado. Mas eu queria que você olhasse e falasse: deixa eu ver qual é a história que eu ouvia, ou qualquer história que você tem aí, que é a história que você mais gosta, mesmo que não faça sentido. Pode ser um conto de fadas, pode ser qualquer história. E aí se conta ela, se conta olhando duas coisas. Duas coisas. A ação dos personagens, a ação dos personagens. Eu espero que isso fique muito claro. Minhas alunas têm uma dificuldade de entender isso. A ação do personagem. E a leitura que eu faço daquela ação. Ou seja, como eu interpreto. Qual é a conclusão que eu tiro?
Qual é o julgamento que eu faço? O porquê que eu acho, ela fez aquilo por causa de tal e tal e tal coisa. Isso é interpretação. Essa é a maneira como você enxerga a história. E aí se conta a história olhando para isso. Essa é a ação da personagem e essa é a leitura que eu faço. Como é que eu vejo essa personagem? Eu a enxergo como coitadinha, eu tenho dó. Como é que eu vejo? Eu enxergo ela como guerreira, lá, lá, lá. Como é que eu a enxergo? Qual é a leitura que eu faço do que ela vivenciou, das ações que ela vivenciou? Aí você vai começar a ver que é completamente, a leitura que você faz é completamente diferente do que é realmente a história. E essa leitura que você faz, está conectada às suas memórias afetivas. Ou seja, a memória emotiva, afetiva. As nossas memórias estão conectadas a emoções, tá? Então, como é que você enxerga o mundo tem a ver com como é que você enxerga aquela história. Como é uma história que você gosta, você tem uma afetividade por aquela história. E essa conexão, ela é inconsciente. Mas a conexão se dá por causa da afetividade, ou seja, por conta da interpretação que você fez da história, que está relacionado com a interpretação que você faz da sua vida toda, ou de uma situação da sua vida. E aí você vai conseguir se libertar, talvez até entender, perceber o que tem ali por trás daquela história que te mantém muitas vezes num comportamento repetitivo, fica muitas vezes perdida, não sabe o que fazer. Que isso? Vai se achar. Vai se achar. Confia, gente. Eu faço isso há 15 anos. Há 15 anos. Confia nesse exercício que você vai ver. Fechou? Então é isso, meus amores. Então, beijo grande para vocês. Curte, compartilha, comenta no vídeo. Isso me ajuda a engajar. Isso me ajuda que o YouTube, Facebook e o Instagram passe depois isso para outras pessoas. Me ajuda bastante. E o que mais? Acho que é isso. Quinta-feira que vem a gente está aqui de novo. E se você quiser falar alguma coisa, trazer um tema, falar algum conflito, trazer alguma situação que você queira ou gostaria de ouvir o que eu tenho para falar sobre aquilo, manda para mim. Pode me mandar no direct do Instagram ou nas caixinhas que eu coloco, porque aí só eu tenho acesso, né? E quando eu compartilho não aparece teu nome, então privacidade em primeiro lugar, e segurança em primeiro lugar. E aí eu trago aqui numa quinta não resolva-se para a gente tentar resolver. Eu espero que tenha ajudado, do fundo do coração. Eu espero que tenha trazido várias reflexões para vocês e percepções de onde mais dessas 5 desse esquema, onde mais você coloca a sua vida, que você possa tirar a tua vida. Então, a conscientização é a primeira coisa, conscientização de como você faz as coisas que te mantém nesse esquema, para você sair disso não é difícil, não é mesmo, não é nada complicado, você só precisa ter consciência, porque aí você consegue fazer um pouquinho diferente. Nunca fique com foco no final, mas sempre no percurso, para que a sua trajetória de vida seja mais feliz, mais leve, e que você possa se proporcionar experiências de mais alegria, de mais prazer. Como uma aluna minha disse, ela falou assim: sempre tive vontade de sentar numa padaria perto da minha casa e tomar uma cerveja. Nunca fiz isso, porque toda vez que eu passava lá, eu falava assim: porque tem que fazer tal coisa. Não vou fazer isso. Um monte de história ali. Sandra, parei, sentei, tomei uma cerveja. Que delícia. Eu falei: trem bom!
se dando experiências prazerosas. É isso aí. Beijo grande no coração de vocês. Amo vocês. Obrigado pela companhia. Obrigado por estar aqui comigo. E até a próxima. Beijos.